Eu conferi o saldo da minha conta bancária no celular enquanto estava sentado no estacionamento de um posto de gasolina. A tela mostrava um número que ainda parecia uma falha na matriz para mim: $28.450.000. A posição das vírgulas parecia surreal. Fiquei encarando aquilo por um longo momento, esperando a onda de dopamina, a empolgação, a vontade de gritar, mas nada veio. Só um silêncio suave vibrando no meu peito. Então, uma notificação de mensagem caiu do topo da tela, quebrando o momento. Era da minha mãe, Dedra. Silas, não esquece de trazer o vinho barato. Você sabe que o Preston só bebe o caro, e estamos apertados de dinheiro este mês. Não se atrase. Soltei uma risada curta e seca, que nem chegou aos meus olhos. Travei a tela do celular, escondendo aqueles 28 milhões, e liguei o carro. A dualidade da minha vida era quase poética. Para o mundo, ou pelo menos para o mundo que importava para o meu banco, eu era uma história de sucesso da tecnologia. Para Dedra e Gerald, meus pais, eu era o garoto de recados responsável por comprar o álcool barato para que o filho dourado deles não precisasse rebaixar o próprio paladar. Meu nome é Silas. Tenho 32 anos. E se você perguntasse à minha família o que eu faço, eles provavelmente acenariam vagamente com a mão e diriam que eu conserto computadores ou trabalho com suporte técnico. Eles nunca pediram detalhes. Nunca perguntaram sobre as madrugadas viradas, sobre os servidores que montei na sala de casa ou sobre o software de inteligência artificial logística que passei os últimos 7 anos programando do zero. Certamente não sabiam que a Amazon tinha acabado de comprá-lo na terça-feira. Na nossa família, curiosidade era um recurso finito, totalmente gasto no meu irmão mais velho, Preston. Preston tem 35 anos. Ele é carismático, bonito naquele estilo de quarterback de ensino médio que começou a ficar inchado nas bordas e completamente inútil. Mas, para os meus pais, ele é o filho. E eu sou só um pedaço de entulho espacial flutuando no frio e no escuro. A injustiça não era sutil. Era sistêmica. Uma política econômica doméstica. Eu lembro exatamente do momento em que parei de tentar competir. Eu tinha 17 anos. O dentista tinha dito aos meus pais que eu precisava muito de aparelho. Meus dentes estavam apertados, causando enxaquecas. Meu pai, Gerald, suspirou, olhou a conta e disse: "Nós não podemos bancar isso agora, Silas. O dinheiro está curto. Você vai ter que aguentar as dores de cabeça." Eu aceitei. Eu sabia que não éramos ricos. Peguei mais turnos no supermercado para comprar analgésicos e fiquei quieto. 2 semanas depois, uma Ford F-150 novinha entrou na garagem. Preston, então com 20 anos, saiu dela radiante, como se tivesse ganhado na loteria. Ele tinha acabado de ser reprovado no primeiro semestre da faculdade estadual porque passou mais tempo tentando entrar numa fraternidade do que assistindo às aulas de biologia. Ele precisa de um transporte confiável para o novo emprego, minha mãe explicou, sorrindo enquanto ele acelerava o motor. O novo emprego era um bico de meio período numa academia, que durou 3 semanas. Os pagamentos do caminhão, porém, duraram 5 anos. Eles pagaram cada um deles. Essa foi a lição. Os desejos do Preston eram emergências. As minhas necessidades eram inconveniências. Eu não me rebelei. Não gritei. Eu simplesmente virei um fantasma. Aprendi a ser pequeno. Aprendi a ser barato. Mudei-me para Seattle, aluguei um apartamento pequeno que cheirava a carpete úmido e despejei toda a minha frustração no meu código. Dirigia um Honda Civic 2015 com um amassado no para-choque. Usava moletons que tinha desde a faculdade. Parecia um cara de exausto e mal pago. Era o disfarce perfeito. Preston, por outro lado, vivia o sonho. Ou melhor, ele vivia um sonho financiado pelo fundo de aposentadoria de Gerald e Dedra. Compraram para ele uma MC Mansion em um condomínio novo fora de Spokane, uma casa de 4 quartos para um homem solteiro que trabalhava esporadicamente como consultor de estilo de vida, seja lá o que isso significasse. Ele dirigia um SUV de luxo alugado. Postava fotos no Instagram de garrafas em Vegas e viagens de esqui para Aspen. Mas eu conhecia a verdade, ou pelo menos partes dela. Sabia porque minha mãe me ligava sussurrando, perguntando se eu podia emprestar $500 para as compras, porque eles precisavam ajudar Preston com um problema temporário de fluxo de caixa.
Eu sempre enviava, não por Preston, mas porque a ideia de meus pais passarem fome me deixava doente, mesmo que fossem os arquitetos da própria pobreza. Ultimamente, porém, as rachaduras na fachada dourada de Preston estavam se abrindo. Eu percebia como ele checava o celular constantemente nas reuniões de família, o suor escorrendo pelo lábio superior. Notei como ele se assustava quando um carro fazia um estouro. Os boatos eram de que ele não era apenas ruim com dinheiro, mas estava afundando, apostas esportivas, golpes de criptomoedas, dívidas que não vinham com uma fatura mensal, mas com uma ameaça. E lá estava eu, sentado em 28 milhões de dólares, dirigindo para casa no dia de ação de graças, para uma casa que me via como uma taxa de caixa eletrônico. Irritante, mas necessária para a transação. A viagem de Seattle a Spokane leva cerca de 4 horas, uma estrada reta pelo estado, onde os pinheiros dão lugar lentamente às planícies do deserto alto. Normalmente, uso essa viagem para relaxar, mas hoje meu estômago estava em nós. Por que eu estava indo mesmo? É uma pergunta que me faço todo feriado. Eu poderia estar numa praia em Maui agora. Poderia estar procurando um penthouse no centro de Seattle. Poderia estar fazendo literalmente qualquer outra coisa. Mas eu ia por causa de um defeito biológico chamado esperança. É uma doença. Uma esperança estúpida e irracional de que talvez, desta vez, seria diferente. Que talvez, se eu anunciasse a notícia do jeito certo, se mostrasse que não era o fracasso que eles pensavam, finalmente olhariam para mim. Não olhariam além de mim para ver o que Preston estava fazendo, mas olhariam para mim. Eu queria que se orgulhassem. Era patético. Eu sei. Eu era um homem adulto, multimilionário, buscando a aprovação de 2 pessoas que hipotecaram o futuro para comprar uma personalidade para meu irmão. Estacionei na garagem justo quando o sol se punha. A casa parecia a mesma de sempre, gramado bem cuidado, pintura nova. Um santuário para as aparências. Peguei a sacola de vinho barato do banco do passageiro e subi os degraus. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Você está atrasado, disse meu pai. Sem olá, sem abraço. Virou de costas e seguiu para a sala. Preston já tinha começado os aperitivos. Entrei, e o cheiro familiar de ostentação e tensão me atingiu instantaneamente. A sala de estar era um monumento a Preston. A lareira ainda estava abarrotada de seus troféus de futebol do ensino médio, de 15 anos atrás, limpos e polidos. Minha foto de formatura, a do curso de engenharia em que terminei como o melhor da turma, não estava à vista. Ei, mano, gritou Preston do sofá. Ele não se levantou. Segurava um copo de uísque que eu reconheci como a reserva especial do meu pai. Aquela que eu nunca podia tocar. Trouxe a bebida? Estamos acabando aqui. Cozinha, respondi secamente, passando por ele. Minha mãe estava na cozinha, freneticamente temperando o peru. Ela parecia cansada. O cabelo estava tingido de um loiro agressivo para esconder os fios grisalhos, mas as linhas ao redor da boca eram profundas. Oi, mãe, disse. Ela levantou os olhos, enxugou as mãos no avental e me deu um beijo distraído na bochecha. Pegou o pino? Preston havia pedido especificamente o penino. Sim, mãe. Está no balcão. Bom. Pode tirar o lixo? Está transbordando. E depois ajuda seu pai com a lenha. Fiquei ali por um segundo, sentindo o peso familiar da invisibilidade pousar sobre meus ombros. Eu era a ajuda. Eu era o ruído de fundo. Se luz. Me virei. Tia Meredith estava na porta da sala de jantar. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, mas não poderiam ser mais diferentes. Meredith era perspicaz, observadora e a única pessoa dessa linhagem que não bebia o Kool-Aid do Preston. Oi, tia Meredith disse. Desta vez, o abraço foi verdadeiro. Ela me apertou forte, cheirando a perfume caro e cigarro. Se afastou e me manteve à distância, os olhos percorrendo meu rosto. Olhou para meu moletom, meu jeans, e então parou no meu pulso. Eu usava um relógio Patek Philippe. Era vintage, discreto, e a única coisa que eu havia comprado para mim mesmo no dia em que o negócio foi fechado. Para olhos despreparados, parecia apenas um relógio de couro antigo. Para Meredith, que trabalhava com vendas de imóveis de alto padrão, era um sinal.
Seus olhos se arregalaram levemente. Ela olhou do relógio para meu rosto, lendo o cansaço e a estranha confiança silenciosa que eu tentava reprimir. Você está cansado, querido, sussurrou, baixando a voz para que minha mãe não ouvisse. Mas você parece caro. Dei a ela uma pequena e quase imperceptível negativa com a cabeça. Ainda não. Ela apertou meu braço, cúmplice em silêncio. Ok, sussurrou de volta. Mas você e eu vamos conversar mais tarde. Algo mudou no universo. Silas, eu sinto, disse ela. Assenti e peguei o saco de lixo. Enquanto caminhava até as lixeiras, olhei para trás, pela janela. Vi Preston rindo de algo na TV, meus pais orbitando ao redor dele como satélites girando em torno de uma estrela moribunda. Eles não faziam ideia de que o centro de gravidade desta família acabará de se deslocar permanentemente. O jantar foi uma aula magistral de intenções. Sentamo-nos à mesa de mogno que meus pais haviam comprado a crédito anos atrás. A porcelana fina tilintava levemente sempre que alguém encostava a perna na mesa. O peru estava seco, mas todos elogiavam como se Dedra tivesse reinventado a ave. Preston se sentou naturalmente à cabeceira. Eu fiquei ao lado, próximo da tia Meredith. Meus pais ladeavam Preston, garantindo que seu copo de vinho nunca ficasse vazio. Mas algo estava errado com Preston naquela noite. Normalmente, ele era insuportavelmente arrogante, nos contando histórias de networking e empreendimentos que nunca se concretizavam. Hoje, ele estava inquieto. A perna batia nervosamente sob a mesa, fazendo o chão tremer. Ele não parava de olhar para o celular, que havia colocado virado para baixo ao lado do prato. Cada vez que ele vibrava e vibrava muito, seus olhos se voltavam para ele, e ele engolia em seco. Estava bebendo demais, até para ele. Tomava uísque caro e acompanhava com o vinho barato que eu tinha trazido, bebendo como se fosse água. Então, Preston, trovejou meu pai, tentando preencher o silêncio. Conte-nos sobre essa tal criptomoeda. Vai para a lua? Preston se encolheu. Sim, pai. Está volátil agora, mas vai explodir. Retornos enormes. Estou apenas alavancando alguns ativos para maximizar a posição. Inteligente. Minha mãe assentiu, olhando para ele com adoração. Tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. É disso que o negócio se trata. Ela olhou para mim, a expressão endurecendo. Diferente de algumas pessoas que se contentam em bater ponto para os outros, continuei mastigando meu peru seco, olhando para o prato. Estou feliz com meu trabalho, mãe. Feliz? Geraldi debochou. Você tem 32 anos, Silas. Vive numa caixa de sapato. Dirige um carro que deveria estar no ferro velho. Enquanto isso, Preston está pensando em comprar um segundo imóvel, uma casa de férias no Lago Chala. Vi Preston engasgar com o vinho. Tossiu violentamente, o rosto ficando vermelho. Uma casa de férias. O homem parecia prestes a vomitar de tanto estresse. Ele não conseguia pagar nem um carro alugado, quanto mais uma casa de férias. É isso mesmo, Preston? Perguntou a tia Meredith, a voz carregada de ceticismo. Lago Chala é caro. Está em andamento, Preston ofegou, limpando a boca. Só estou movimentando algum capital. Viu? Geraldi apontou um garfo para mim. Ambição, Silas. É isso que você não tem. Você é avesso ao risco. Ainda está consertando computadores naquele porão, não está? Perdendo seu potencial. Algo dentro de mim estalou. Não foi um estalo alto. Foi o clique silencioso de uma trava se soltando. Eu passei a vida mordendo a língua, engolindo insultos, aceitando o papel de decepção. Mas sentado ali, com 28 milhões no banco e meu pai me ridicularizando enquanto elogiava um homem que claramente tinha medo até da própria sombra, foi demais. Eu ri. Foi um riso frio, seco, que cortou o ar da sala. A mesa ficou em silêncio. Geraldi franziu a testa. Alguma coisa engraçada? Coloquei o garfo na mesa e limpei a boca com o guardanapo. Olhei para meu pai, depois para minha mãe e, por fim, parei o olhar em Preston. Na verdade, pai, disse, a voz firme e calma, eu não estou consertando computadores. E não estou batendo ponto.
Oh, desculpe-nos, zombou Dedra. Você virou o quê? Supervisor de ti? Não respondi. Eu vendi minha empresa na terça passada. A transferência caiu na minha conta hoje de manhã. Dedra piscou. Empresa? Que empresa? Opti-Route. O software de logística que eu venho desenvolvendo há 7 anos. A Amazon comprou. O relógio do corredor parecia gritar cada segundo. Tique. Taque. Comprou, repetiu Gerald, como se a palavra fosse estranha demais para ele. Por quanto? Tomei um gole d'água. 28 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Parecia pressionar os tímpanos. A boca de Dedra se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Ela parecia confusa, como se eu estivesse falando outro idioma. 2.800? Ela sussurrou. Milhões, mãe, corrigi, claramente. 28 milhões. A reação não foi alegria. Não foi orgulho. Foi choque seguido imediatamente por uma mudança no ar da sala que parecia perigosa. Preston não me parabenizou. O rosto dele passou de vermelho para um branco fantasmagórico e doentio. A taça de vinho escorregou dos dedos dele, bateu no prato e se estilhaçou. O vinho tinto explodiu sobre a toalha branca como um ferimento de bala. Você, a voz de Preston saiu em um croque rouco. Ele se levantou, a cadeira rangendo agressivamente no chão. Você tem. Você realmente tem esse dinheiro agora? Tenho, respondi, observando cada movimento dele. Está feito. Ele começou a tremer. Não era raiva. Era pânico puro, absoluto. Ele parecia um homem se afogando que de repente avista um bote salva-vidas. Ele não contornou a mesa, ele tropeçou até mim, ignorando os pedaços de vidro. Eu preciso, disse ele, a voz subindo de tom. Silas, você tem que me ajudar. Eu preciso de 18 milhões. Olhei para ele, incrédulo. Desculpa. 18 milhões, repetiu. E caiu de joelhos. Literalmente despencou no chão ao lado da minha cadeira, agarrando meu braço. O aperto era trêmulo, molhado de suor. Eu devo dinheiro, Silas. Gente ruim. A cripto. Não era só criptomoeda. Eram apostas esportivas. Era tudo. Eu estava em um buraco. Eles vão me machucar. Eles me mandaram mensagem hoje. Disseram que sabem onde a mamãe e o papai moram. Meus pais já estavam de pé. A menção de gente perigosa e ameaças finalmente os tirou do choque. Mas, em vez de ficarem horrorizados com o fato de o filho de ouro ser um viciado em apostas envolvido com agiotas, as mentes deles correram direto para a solução. Eu. Meu Deus, Dedra arfou, correndo para o lado de Preston. Preston, querido, respira. O que você está dizendo? Eles vão me matar, mãe, Preston soluçava, enterrando o rosto na minha perna. Era patético. Um homem de 35 anos chorando no irmão mais novo que lhe intimidou por décadas. Silas tem o dinheiro. Ele pode resolver. Ele tem 28 milhões. 18 deixam 10. É mais que suficiente. Dedra ergueu os olhos para mim, desesperada. Silas, ela ordenou, não pediu. Escreve um cheque para ele. Agora. Faça isso. Afastei minha perna da mão de Preston e me levantei. Você enlouqueceu? Ele deve 18 milhões para agiotas. E você quer que eu simplesmente entregue isso? Ele é seu irmão, Gerald rugiu, batendo a mão na mesa. Família ajuda família. Você acabou de dizer que tem 28 milhões. Para que você precisa de tudo isso? Você é solteiro. Não tem despesas. 10 milhões é mais do que você vai precisar na vida inteira. É o meu dinheiro, eu disse, minha voz virando gelo. Eu ganhei. Enquanto ele estava festejando, eu estava trabalhando. Enquanto vocês compravam carros para ele, eu estava programando. Eu não vou dar 18 milhões para ele jogar no lixo. Seu bastardo egoísta, Dedra gritou.
Ela se levantou e apontou o dedo trêmulo na minha cara. E então ela disse a frase que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Você roubou o destino dele. Nós focamos nele porque ele era especial. Ele nasceu para ser o bem-sucedido. Você usou nossa negligência para construir isso. Você prosperou porque te deixamos sozinho. Você deve isso a ele. Esse dinheiro pertence a esta família, o que significa que pertence ao Preston. Eu olhei para ela. Olhei para a mulher que me colocou no mundo, agora reescrevendo a própria história para justificar um roubo. Ela realmente acreditava nisso. Na mente retorcida dela, meu sucesso era um desvio de recursos que deveriam ter sido direcionados ao Preston. Eu não devo um centavo a ele, eu disse baixo. E eu não devo a vocês um filho. Virei para ir embora. Preston se lançou nas minhas pernas, gritando, não me deixa. Eles vão cortar meus dedos. Silas. Chutei a mão dele. Não com força, mas firme o bastante para me soltar. Peguei meu casaco na cadeira. Boa sorte, Preston, eu disse. Saí pela porta da frente na neve. Atrás de mim, eu ainda podia ouvir Dedra gritando meu nome e Preston uivando como um animal ferido. Eu não olhei para trás. A neve caía pesada quando saí da garagem, uma cortina branca apagando a casa do retrovisor. Eu não voltei para Seattle. A travessia pelas montanhas seria perigosa com aquele clima e, para ser sincero, eu estava tremendo demais para dirigir 4 horas. Me hospedei em um Marriott a 20 minutos dali, no centro de Spokane. Joguei minha mochila na cama e me sentei na cadeira perto da janela, olhando a cidade escura. Meu celular começou a vibrar 5 minutos depois que eu saí da casa. Não tinha parado desde então. 53 chamadas perdidas. 22 mensagens. Rolei por todas elas, tomado por uma curiosidade mórbida. Da minha mãe, volte agora. Podemos conversar. Da minha mãe, você está matando seu irmão. Do meu pai, moleque ingrato. Atende o telefone. Do Preston, por favor, Silas, eu estou implorando. Do Preston, eles estão me vigiando. Depois vieram os macacos voadores. Minha família estendida. Dedra deve ter pegado o telefone no segundo em que eu saí. Uma mensagem no Facebook do meu primo Tyler: cara, tô ouvindo umas coisas malucas. Você vai mesmo deixar seu irmão se machucar enquanto tá sentado em milhões? Isso é frio demais. Família é tudo. Um e-mail do meu tio Bob. Silas, sua mãe está histérica. Seja qual for o desentendimento, dinheiro não vale mais do que sangue de família. Faça a coisa certa. Eles estavam virando a narrativa. Eu era o vilão. O avarento mesquinho sentado em uma fortuna enquanto o pobre irmão santo enfrentava um pequeno mal-entendido financeiro. Convenientemente, omitiram o vício em jogos, os 18 milhões de dívida e os anos de abuso. Meu celular vibrou de novo. Uma ligação, tia Meredith. Atendi. Alô? Silas? A voz dela era baixa. Estou na garagem. Não posso falar muito. Você precisa saber de uma coisa. Eu sei que eles são loucos, Meredith. Não, me escuta. O Preston não está mentindo sobre o perigo. Eu ouvi ele no telefone com o credor. Eles não são só agiotas, Silas. É um sindicato organizado de Vegas. Ele não só perdeu dinheiro, ele roubou deles. Ele estava lavando dinheiro para eles e perdeu tudo. Senti um frio que não vinha do inverno. Ele roubou do cartel, basicamente. Ele está desesperado. E seus pais, Silas, eles estão me assustando. Não estão só com raiva, eles estão planejando algo. Eu ouvi sua mãe pedindo ao Preston seu número de Social Security. Ela estava revirando arquivos antigos procurando sua certidão de nascimento. Meu social. Por quê? Eu não sei. Mas, por favor, blinde tudo. Eles não estão pensando racionalmente. Estão como animais encurralados, e veem você como a única saída. Obrigada, Meredith. Se cuida. Você também, querido. Não volte aqui.
Desliguei. Meu coração batia forte. Aquilo não era mais drama familiar. Era perigoso. Eu não dormi. Abri o laptop e entrei no painel de segurança do meu banco. Tenho uma conta premium, com monitoramento 24/7 e gerente dedicado cortesia da aquisição da empresa. Fiquei ali, olhando a tela, atualizando os registros. Por horas, nada aconteceu. Então, às 2h13 da manhã, um banner vermelho surgiu no topo da tela. Alerta de segurança. Múltiplas tentativas de autenticação falhas. Meu estômago afundou. Cliquei nos detalhes. Tentativa 1, pedido de redefinição de senha. Falhou. Tentativa 2, pergunta de segurança: qual o nome do seu primeiro animal de estimação? Resposta: Buster. Correta. Tentativa 3, qual o sobrenome de solteira da sua mãe? Resposta: Kowalski. Correta. Tentativa 4, autenticação de 2 fatores via SMS. Falhou. Meu celular não tocou porque eu tinha mudado para um app autenticador. Graças a Deus. Olhei o IP do invasor. Um IP residencial de Spokane, Washington. Eram eles. Eles sabiam as respostas porque foram eles que me deram o cachorro e a mãe. Então meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Senhor Silas, disse uma voz profissional. Aqui é o departamento de fraude do Chase. Estamos detectando atividade incomum. Eu estou vendo, respondi, digitando freneticamente para congelar as contas. Acabamos de receber uma ligação na central de suporte, continuou o agente. Uma mulher se passando pelo senhor na verdade, afirmando ser sua mãe com procuração legal, tentou autorizar uma transferência bancária. Ela tinha seu número de Social Security, sua data de nascimento e o número da sua conta. Eu não autorizei isso, eu disse, a voz tremendo de raiva. Eu não dei procuração para ninguém. Suspeitamos disso. Ela falhou no protocolo de verificação de voz e, quando pedimos o código verbal, desligou. Mas, senhor, a tentativa foi altamente sofisticada, considerando as informações que ela possuía. Estamos bloqueando todas as contas imediatamente. Façam isso, eu disse. Tranque tudo. Ninguém movimenta um centavo sem eu entrar pessoalmente em uma agência com meu passaporte. Entendido. Vamos gerar um relatório de fraude. Desliguei e fiquei encarando a tela. Eles não tinham apenas pedido dinheiro. Não tinham apenas tentado me manipular. Minha mãe, a mulher que me criou, havia ligado para o banco no meio da noite, se passando por mim ou alegando autoridade legal que não possuía para roubar milhões de dólares. Isso era fraude bancária. Isso era roubo de identidade. Isso era um crime federal. Fechei os olhos. O último fio de apego que eu tinha por eles, aquela esperança mínima e patética de que eram apenas equivocados, se rompeu. Eles não eram mais família. Eram criminosos. E tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Eu não era mais o filho invisível. Eu era o autor da ação. Na manhã seguinte, a neve tinha parado, deixando o mundo claro e ofuscantemente branco. Eu não fui para a casa dos meus pais. Fui para um prédio de vidro e aço no centro de Spokane. Tinha feito uma ligação às 6 da manhã para um contato da empresa que comprou minha startup pedindo uma recomendação. Me indicaram a Nádia. Nádia não era advogada de família. Ela era uma litigante corporativa, uma predadora em um terno sob medida, especializada em resolução hostil de entidades. Custava $1.000 por hora e valia cada centavo. Sentei na sala de conferências enquanto tocava os áudios do voicemail, mostrava o relatório de fraude do banco e detalhava a conversa com a tia Meredith. Nádia ouviu tudo sem me interromper. Tomava notas em um bloco amarelo, o rosto impassível, profissional, quase clínico. Quando terminei, ela tampou a caneta e me encarou. Seu irmão está devendo para crime organizado. Seus pais são cúmplices de tentativa de fraude bancária e roubo de identidade. E, no momento, estão te assediando. Sim, eu disse. O que você quer, Silas? Quer salvá-los ou quer ser livre? Quero que nunca mais cheguem perto de mim, respondi.
E quero garantir que nunca possam tocar no meu dinheiro. Ótimo, disse Nadia. Nós conseguimos isso. Mas precisaremos ser agressivos. Se apenas bloqueamos, eles continuam tentando. Gente desesperada sempre escala a situação. Precisamos apresentar a eles uma realidade mais assustadora do que os agiotas. Como? Vamos prendê-los, disse Nadia, fria como gelo. Precisamos que admitam a fraude em registro. Precisamos de uma alavanca tão absoluta que, se um dia eles olharem na sua direção de novo, vão direto para a prisão. Passamos as 4 horas seguintes montando o dossiê. Reenviei cada mensagem. O banco enviou a transcrição da ligação em que Dedra tentou burlar a segurança. Depois contratei um investigador particular indicado pela Nadia. Em 3 horas, ele enviou as fotos. E eram devastadoras. Fotos de Preston se encontrando com um sujeito duvidoso em um estacionamento de strip mall. Fotos do meu pai penhorando o Rolex e dos brincos de diamante da minha mãe em um penhor no centro. Eles estavam liquidando tudo, desesperados por dinheiro, mas nunca seria suficiente. Nadia redigiu um documento. Não era um acordo. Era uma rendição. Agora, disse ela, pegando o telefone, ligue para eles. Diga que você está pronto para conversar. Diga para te encontrarem aqui. E diga para trazerem os números. Liguei para meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Silas. Ele parecia aliviado, ofegante. Graças a Deus. Filho, escute, nós só. Chega, interrompi. Estou em Spokane. No escritório de advocacia Sterling e Finn. Sala 400. Venham me encontrar em 1 hora. Tragam o Preston. Vamos falar sobre o dinheiro. Ok, ele disse, e eu pude ouvir as lágrimas na voz dele. Ok, estaremos aí. Obrigado, Silas. Você está fazendo a coisa certa. Família em primeiro lugar. Desliguei. Me senti mal. Ele achava que tinha vencido. Achava que eu tinha quebrado. 1 hora depois, observei pelo monitor de segurança o carro deles chegando. Meus pais desceram ajudando Preston. Preston estava acabado, abatido, tremendo, olhando por cima do ombro. Dedra segurava uma pasta com força. Eu sabia exatamente o que havia ali, uma lista de dívidas, um plano para os 18 milhões, provavelmente até um orçamento para a reabilitação de Preston. Eles pegaram o elevador e a recepcionista os conduziu à sala de conferências B. Eu não estava na sala B. Eu estava na sala ao lado, assistindo a um feed de vídeo ao vivo no monitor. Eu não podia estar lá com eles. Se os visse, poderia gritar ou, pior, sentir pena deles. Nadia entrou sozinha na sala de conferências, carregando apenas uma pasta fina. Meus pais se levantaram, sorrindo nervosamente. Olharam para trás, esperando me ver. Onde está o Silas? Perguntou Dedra, confusa. Silas não vai aparecer, disse Nadia, com firmeza. Ela não cumprimentou ninguém. Sentou-se à cabeceira da mesa e colocou a pasta à sua frente. Eu sou a representante legal dele. Por favor, sentem-se. Estamos aqui para ver nosso filho, resmungou Gerald, o rosto vermelho de raiva. Concordamos em falar sobre a transferência. Vamos falar sobre uma transferência, disse Nadia, mas não sobre a que vocês estão pensando. Ela abriu a pasta. Tenho aqui um affidavit juramentado do Departamento de Fraude do Chase Bank detalhando uma ligação recebida às 2h13 da manhã de Dedra Kowalski, tentando se passar pelo titular da conta. Também tem os logs de IP confirmando que a tentativa se originou na sua residência. O rosto de Dedra ficou branco. Ela segurou a borda da mesa. Isso é um mal-entendido, gaguejou. Tenho consentimento implícito. Somos família. Não existe consentimento implícito para a fraude bancária federal, disse Nadia, a voz cortante como uma guilhotina. Isso é crime grave, punível com até 20 anos de prisão. Também temos evidências de que Preston está solicitando fundos para quitar dívidas de jogos ilegais, o que os implica em lavagem de dinheiro se facilitarem isso. Preston fez um pequeno ruído agudo. Aqui estão suas opções, continuou Nadia, deslizando um documento pela mesa.
Opção A, ligo para o FBI. Entrego as gravações, os logs e a confissão que vocês acabaram de fazer. Vocês irão para a prisão, todos vocês. Opção B, vocês assinam este documento. É uma ordem de cessar e desistir combinada com um acordo de deserdamento total. Afirma que vocês nunca mais entrarão em contato com Silas, nunca tentarão acessar seus bens e reconhecem que não têm direito ao dinheiro dele. Se violarem isso, se enviarem uma mensagem, fizerem uma ligação ou aparecerem na casa dele, o acordo é nulo e processamos imediatamente. Vocês não podem fazer isso, sussurrou Gerald, afundando na cadeira. Ele é nosso filho. Não disse Nádia. Ele era o seu plano de aposentadoria e a conta está encerrada. O silêncio na sala era sufocante. Eu assistia pelo monitor, sentindo um distanciamento estranho. Era como ver um filme de pessoas que eu conhecia há muito tempo. Precisamos do dinheiro, sussurrou Preston. Foi a primeira vez que falou. Olhou para Nádia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lágrimas feias. Vocês não entendem. Eles vão me matar se eu não pagar até segunda-feira. Isso parece um problema pessoal, Preston disse Nádia, sem piscar. Silas não é responsável pelas suas dívidas. Ele não é responsável pela sua segurança. Você tem 35 anos. Eles vão matá-lo. Gritou Dedra. Você está o condenando à morte. Você o condenou quando o salvou de todos os erros que já cometeu. Contrapôs Nádia. Você o ensinou que não havia consequências. Pois aqui estão. Esta é a consequência. Nádia bateu no documento. Assinem ou chama a polícia. Essas são as escolhas. Vocês têm 2 minutos. Gerald olhou para o papel, olhou para Preston, que soluçava com as mãos no rosto. Olhou para Dedra. Não podemos ir para a prisão, Dedra sussurrou Gerald. Eu não consigo ir para a cadeia. Gerald Dedra arfou, traída. Ele está certo, disse Gerald, a voz quebrada. Estendeu a mão para a caneta, tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Ele assinou. Dedra o encarou horrorizada. Depois olhou para o telefone onde Nádia repousava a mão. Ela sabia que não era blefe. Sabia que Silas, o garoto quieto e invisível, finalmente havia construído um muro que ela não poderia atravessar aos gritos. Pegou a caneta e assinou, pressionando com tanta força que rasgou o papel. Preston disse Nádia. Preston levantou o olhar. Eu não consigo. O que vou fazer? Sugiro que vá à polícia e peça a proteção, disse Nádia, ou saia do país. Mas Silas não vai mais financiar seu estilo de vida. Preston assinou. A assinatura ficou torta e borrada. Bom, disse Nádia, recolhendo os documentos. Vocês têm 60 segundos para deixar este prédio. Se não saírem, a segurança irá removê-los. Eles se levantaram. Dedra olhou para o espelho na parede, aquele de um lado só. Ela sabia que eu estava atrás dele. Fitou o vidro, os olhos cheios de ódio e medo. Vocês vão se arrepender, ela sussurrou com os lábios. Então se viraram e saíram. Sentei na cadeira por um longo tempo depois que eles foram embora. Esperei que a culpa me atingisse. Esperei o peso esmagador de abandonar minha família, mas não veio. Em vez disso, senti-me mais leve. Era como se eu tivesse carregado uma mochila de 45 quilos por 30 anos e alguém finalmente tivesse cortado as alças. Nádia entrou na sala e colocou a pasta assinada na minha frente. Está feito, disse ela. Eles se foram. Obrigado, respondi. 6 meses se passaram desde aquele dia. Não fiquei em Seattle. Muito perto. Mudei-me para Austin, no Texas. Comprei uma casa, não uma MC Mansion, mas um lugar moderno, cheio de luz. Comecei uma firma de venture capital especificamente para fundadores de origens desfavorecidas, jovens que foram ignorados ou disseram que não eram bons o suficiente. Recebi uma carta da tia Meredith na semana passada. Ela é a única que tem meu endereço. Contou que Preston perdeu a casa. O banco a retomou. Meus pais venderam o próprio lar para pagar parte das dívidas dele e impedir que o sindicato quebrasse suas pernas, mas não foi suficiente.
Preston levou uma surra feia, com um braço quebrado e algumas costelas fraturadas, mas sobreviveu. Agora trabalha em um lava-jato. Meus pais vivem em um pequeno apartamento de 2 quartos, dependendo da Previdência Social. Estão miseráveis. Me culpam por tudo. Coloquei a carta na mesa e olhei pela janela ao pôr do sol texano. Às vezes, no silêncio da noite, me pergunto, se eu tivesse dado os 18 milhões a ele, teria feito diferença? Ele teria mudado? Eles teriam me amado? A resposta é sempre não. Não se preenche um buraco negro com ouro. Ele apenas engole e exige mais. Eu não destruí minha família. Apenas parei de deixar que eles me destruíssem. Salvei a mim mesmo. E, pela primeira vez na minha vida, isso é suficiente. Obrigado por ouvir minha história. Não foi fácil de contar, mas espero que sirva como alerta de que, às vezes, cortar os laços é a única forma de sobreviver. Agora, tenho uma pergunta para você, o júri: fui duro demais? Deveria ter ajudado meu irmão a escapar dos agiotas, ou deixá-lo tocar o fundo era a única saída? Você teria processado sua própria mãe por fraude? Deixe seu veredito nos comentários. E, se gostou da história, curta e se inscreva para mais. Isso ajuda muito o canal. Fiquem seguros por aí.